bem-vindos. Hoje é o terceiro dia de capacitação, empolgado com captação, eu confundo. Meu nome é Terence, estou aqui pelo Instituto Agronélia de Desenvolvimento Social. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elaboração de projetos e execução de projetos dessa maravilhosa Lei Paulo Gustavo que está chegando para a gente. Parabenizar o trabalho da Fundação Cultural por essa importante iniciativa, que com a experiência que a gente tem, a gente sabe que o recurso existe e a grande dificuldade é que os proponentes possam apresentar projetos de qualidade para que a comissão aprove e a gente tenha aí, possa executar esses 2.600.000 que, se Deus quiser, vão chegar na integralidade aí para a gente, né? E que a gente possa fazer uma revolução cultural na cidade, né? Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico. Então, eu comecei com a organização de feiras e mostras agroindustriais e boate, fazia boate também, quando eu comecei. Cerimonialista, produtor de eventos, proponente cultural da Lei de Incentivo Federal à Cultura, proponente cultural da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Aldir Blanc, também, que a gente teve aí no passado recente, projetista socioesportivo e coordenador administrativo dos projetos Talento e Cidadania e Sertão em Festa. Talento e Cidadania é uma ação que já faz esse ano 5 anos aqui na cidade de Uberaba. É um projeto coordenado aqui pelo meu amigo Toy. Tem o Joey como um dos grandes artistas do nosso projeto aí desde o início também. Hoje está andando sozinho também, graças a Deus, né? E o Breaking decolando. E através desses dois projetos a gente tem conseguido movimentar e fazer uma verdadeira revolução na captação de recursos na cidade de Uberaba, que até então conhecia pouco ou muito pouco sobre leis de incentivo, tanto cultura quanto esporte, quanto fundo da infância, fundo do idoso, né? E a gente aí tenta andar junto com a fundação, dividindo aí o que a gente tem conseguindo e um andando de mão dada com o outro para ninguém largar a mão de ninguém, né? Espero que de aqui em diante a gente monte aqui uma rede grande de captação de recursos. Para vocês terem uma ideia, em Uberaba, são só de pessoas físicas de destinação para imposto de renda, é um universo de cerca de 28 milhões de reais. E sabe quanto que a gente consegue captar? O recorde foi 2,5 milhões ano passado. Então, tem aí um universo grande que vocês podem estar trabalhando, além do recurso de fundo, como vem da Paulo Gustavo, mas também de Lei Rouanet, para vocês terem uma ideia desse universo, fora o universo de PJ, de pessoa jurídica, que a gente não tem noção. A Receita Federal ela não sabe falar quantos milhões que essas pequenas empresas de Uberaba deixam de investir aqui, né? A gente sabe aí, igual Itaipava, Mosaic, são empresas gigantescas que estão aí, com certeza, à espera de um bom projeto para que elas possam destinar seus recursos aqui no município. Vamos falar um pouquinho, nosso prazo é curto, se eu correr um pouquinho, vocês levantam a mão, tiver dúvida, vai falando que eu estou à disposição, tá? Bom, elaboração de projetos. Primeira etapa. Primeira coisa que um projetista tem que ter e a instituição tem que ter, ou o produtor cultural precisa ter, é o portfólio de capacidade técnica. É esse portfólio que vai fazer com que a Fundação Cultural, no caso, ou o governo do Estado de Minas, entenda que você realmente tem um histórico e uma capacidade de executar um projeto cultural. Tá? Quando a gente fala em lei estadual de incentivo, e é o que eles vão cobrar também para Paulo Gustavo e a Fundação cobrou para Aldir Blanc, que você tenha um histórico de execuções com manchete de jornal, relatórios, links de vídeos, fotos e que forme o seu currículo cultural. Não adianta a gente falar assim, eu tenho um monte de foto da festa que eu fiz, da mostra agropecuária. Isso para o governo não vale. Tem que ter uma manchete de jornal. Quer falar? Levantou o dedo? Não, né? Entenderam? Então, tem que ter ali uma matéria de um blog, que seja uma reportagem do G1, da Band, do Jornal da Manhã, nem que você pague, tira ali do seu bolso para você colocar uma matéria de jornal, isso é que vai valer como seu portfólio.
tá? É um registro que você realmente existe além do quê? Da formalização e regularização. Então, a instituição, ela tem que ter, ou a empresa ou a pessoa, eles vão pedir para vocês a certidão negativa de débito com o município, certidão do FGTS de empregador, certidão federal de quitação, certidão estadual, tá? Contrato social ou estatuto, dependendo se você é empresa ou é instituição sem fins lucrativos, né? E os demais documentos, ata de posse, tudo regularizado. Se você não conseguir passar dessa parte, você nem chega no projeto. Tá? É a primeira coisa que você tem que fazer antes e agora a gente tem tempo, porque até sair o edital da Lei Paulo Gustavo, que a gente vai ter o prazo, vocês estão com tempo de organizar isso aqui. É a primeira etapa que vocês têm que ter é essa. Sem essa, não chega no projeto. Diferentemente, se falarmos da lei federal. A lei federal, se você tem CPF, você pode ser proponente. Simples assim mesmo. Entrou no sistema do SALIC, cadastrou seu CPF, não interessa se você nunca fez nada na vida, você pode ser um proponente da Lei Rouanet. Não tem nada que te impede, tá? A gente vê muito ataque à lei, né? Ah, a lei é isso, ela beneficia não sei quem, beneficia não sei quem. Geralmente vem de quem não tem vontade de fazer nada, né? Ah, a pessoa está ali e vai criticar porque não conhece. Quando vocês ouvirem falar alguma coisa mal da lei, vocês lembram a pessoa, nossa, mas você não gostaria de ter um projeto cultural? Você pode fazer também. Aí a pessoa vai à prova, ela vai ver o tanto que é difícil chegar na captação e execução, o tanto que é difícil prestar conta, para ela entender o tanto que o mecanismo é sério, né? Bom, seguindo, edital. Quando a gente fala em Paulo Gustavo, ele vai limitar, vamos dizer assim, a esse tipo de financiamento. Então, quem está no audiovisual vai ser apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento. Então, se você tem algum filme que está em andamento que você perdeu recurso, a lei entende que você pode ter perdido recurso porque a pandemia te prejudicou, porque essa lei foi feita na época da pandemia. Você pode complementar o seu filme com recurso da Paulo Gustavo. Tá? Reformas e restauros, manutenção, que a gente falou do teu, né? Funcionamento de salas de cinema. Alguém aqui tem sala de cinema? Não? Capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais. Apoio às micro e pequenas empresas do setor audiovisual, ações na modalidade de recursos não reembolsáveis de apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, ao apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento e ao desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, microempresas e de pequenas empresas culturais. Também vale para cooperativas e de instituições de organizações culturais comunitárias. Ou seja, todo mundo está dentro, né? Tem muito... Luiz, tudo bem, meu querido? Então, a gente tem uma amplitude muito grande de projeto. Porém, é limitador. Né? Se você não tiver enquadrado numa dessas questões aqui, não adianta fazer joguinho, porque a gente vai ter uma comissão séria que vai te barrar. Fala, Lu. Eu só vou fazer um adendo. Esse apoio a micro e pequenas empresas do audiovisual, ele só vai encaixar nas leis nas estaduais. As municipais não. Certo. Então, muito bem lembrado, lembrando que a gente fala de duas concorrências da Paulo Gustavo, né? Municipal e estadual, isso mesmo. Diagnóstico. O que eu quero resolver, sair um pouquinho aqui, está pequeno, mas a tela é quadradinha, tá, pessoal? Talvez isso vai prejudicar um pouquinho, hein? A tela é quadrada e o computador é mais retangular. Mas eu vou lendo para vocês o que está aqui. Diagnóstico. O que quero resolver, por que quero resolver, como resolver. Primeiro, a gente tem que ver se a minha necessidade ela se enquadra numa dessas necessidades do edital.
Meu projeto é sobre o quê? Ah, o meu projeto, ele é de... Igual hoje um cara me procurou que ele tem um projeto de fotografia que tira fotos de cidade e faz uma foto 360 que ele queria colocar no edital. Não tem jeito. Aí como que você fala para a pessoa que não tem jeito, sendo que é o sonho dele, é a vontade dele? Aí você pensa, então como que eu faço para colocar esse meu sonho dentro do edital? Aí a gente muda, a gente consegue. Dá para você contar uma história da fotografia com um viés cultural do patrimônio que você está querendo preservar através da fotografia, e aí você contextualiza e consegue caber o seu sonho dentro do edital. Né? Então, é onde você tem que ver. A minha necessidade pode ser financiada? Eu consigo adaptar a minha necessidade ao edital? Então, primeiro já começa o questionamento de vocês. Tá? Seguindo, definindo a descrição do objeto. Quando vocês forem fazer lá a gente vai definir mais ou menos, eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos do sistema e dos editais. No caso do edital da lei estadual, vem escrito descrição. A primeira coisinha que vem no sistema é descrição. Na lei Rouanet, vem resumo. Tá? Tem outros editais que vem objeto. É diferente de objetivo, é diferente. Só que o resumo, descrição e objeto é a mesma coisa. É uma mini historinha do seu projeto, sem querer contar o que você vai fazer de forma objetiva, porém que você consiga convencer o financiador que você é bom, que seu projeto é bom, ele é inovador. Tá? Então, nesse espaço, o objeto, resumo, descrição, é o fim que se deseja atingir. O que eu vou fazer? Você tem que resumir aquilo. No caso da lei federal, ela pede em 5 linhas. Você tem um máximo de 5 linhas para você definir a sua descrição, o seu objeto, o seu resumo. O que a gente tem visto um movimento dos últimos anos? Quanto menor for você, quanto menos você escrever e mais objetivo você for, mais chance você tem de aprovação. Tá? Que aí tem gente que vai ali no resumo e confunde o resumo com a justificativa. As comissões já nem olham para você mais. Tá? Eles contam até a linha. Ah, fez 6 linhas, então você está reprovado. Já nem vou olhar o resto do seu projeto. Tá? Então, se atentem à questão de caracteres e linhas que vierem definidos. Tá? Então, como é que eu vou montar a minha descrição, o meu objeto? Então, é sempre essa formulazinha aqui. Ó. Objeto é o que, quanto, quando, onde e por quanto tempo. Então, usando o seu exemplo, Luana, é um espetáculo de teatro, né? Então, o que? É um espetáculo de teatro. Quanto? Um espetáculo de teatro. Quando? No segundo semestre desse ano. O ano vai fechar em 12 ou vai fechar em 6? O da Paulo Gustavo. Não sabe ainda, tem que esperar sair o recurso. O repasse do recurso até dia 31/12. Certo. A execução até 2024. E a 10 prestação, meses, né? E a prestação de contas vai passar mais um pouquinho. Certo. Eu acho que é 10 meses, se eu não tenho errado. Oi? A dos proponentes 2024. Então, segundo semestre, 2024, é o primeiro semestre, onde? Em Uberaba, né? Quando você vai fazer um projeto de nível nacional, ou no próprio nível estadual, as leis já não pedem mais que você coloque em local. Porque se no final do seu projeto aprovado, você queira trocar de cidade, você não precisa pedir readequação. Tá? Então, se for fazer para estadual ou para federal, não coloca local mais. Tá? Aqui a gente sabe que é Uberaba, né? Então já está subentendido. E por uma temporada mínima por quanto tempo? Por uma temporada mínima de 3 meses. Né? Então esse projeto visa a realização de um espetáculo de teatro no segundo semestre de 2024 por uma temporada mínima de 3 meses. Nessa parte aí, fica só Uberaba, não precisa colocar nem o bairro, nem aonde vai ser. Pode colocar.
No caso, se você tiver definido. Agora, vamos supor que se você definir o bairro aqui, você é obrigada a fazer nesse bairro. Se você chegar lá e vamos supor que você não tenha a anuência daquele local, e aí você queira mudar, você tem que pedir para a comissão aprovar para você trocar. Então, eu não indico que você coloque, tá? Coloca só que você vai fazer o espetáculo. Então, vamos lá. Redigindo. Igual eu falei para vocês, menos é mais. Quanto mais enxuto o texto, melhor você explica o que você quer. Então, isso aqui, gente, diferente de objetivo. Objetivo, você não começa com resumo, descrição, você não é obrigatório começar com verbo, tá? Fala. Naquela colocação sua anterior, da cidade de Uberaba, isso aí ela tanto atingiria tanto a área rural quanto a área urbana? Sim, sim, sem problema. Então, vamos lá. Este projeto visa a criação e apresentação de um espetáculo de teatro a ser realizado no segundo semestre de 2023 na cidade de Uberaba durante 6 meses. Prontinho. Simples assim. Tá? O que você for descrever mais vai entrar lá em objetivo geral e objetivo específico, que a gente vai ver mais para frente. Então, a ideia é simples. Tá? Quanto mais objetivo, melhor. Seguindo, justificativa. Então, resumo, aí depois do resumo vem a justificativa do projeto. Quais os motivos que fazem você acreditar que ela deva ser feita? Então, nessa justificativa, você coloca lá uma breve descrição sua ou da sua instituição, empresa. Tá? Então, apresente-se ao público. Então, a minha instituição, Instituto Agronelli, nasceu no ano 2000, através da vontade do empresário Marco Túlio Paulinelli, que gostaria de trazer, devolver à sociedade a parte que ele entendia ser de responsabilidade social dele. Desta forma, foi criado ações socioambientais, e assim vai. Estou falando isso agora, hein, gente? E aí, você demonstra o impacto. Eu ou a minha instituição, né, você, a sua empresa, já trabalhou em várias ações criadas desta forma, já realizamos N projetos, cria uma relação entre o ambiente e a sua ideia. E então, vamos lá. Vou falar do Talento e Cidadania, por exemplo. E viu-se a necessidade na cidade de Uberaba de uma ação que pudesse levar lazer e entretenimento para adolescentes de 10 a 14 anos que estão em vulnerabilidade social e buscando uma forma de se manifestarem através das artes. Né? E aí, forneça dados estatísticos. Houve aumento de criminalidade durante a pandemia. A falta de um projeto como o seu, ela contribui de alguma forma pela evasão escolar, pelo aumento no consumo de drogas, pelo aumento da criminalidade. Então, cite dados estatísticos que você precisa combater com a sua ação. Tá? Parcerias. Hoje em dia se cobra muito parcerias. Então, qual que é o seu nome aqui? Perguntou sobre o bairro? A Bárbara, ela perguntou, por exemplo, eu já posso definir o bairro? Se ela já tem definido e ela quer colocar já aqui, eu acredito que o Céu das Artes seja o lugar onde eu possa executar a minha ação. Então, já cita as parcerias que você tem de execução. Eu vou usar o FTM, o auditório da UFTM para executar. A UFTM é parceira do projeto. Então, cita, porque isso engrandece, fortalece. O avaliador já olha para você e já te entende como uma pessoa que já está engajada no sistema cultural. Tá? Isso ajuda muito. Então, tudo que é parceria que você tiver, já usa na justificativa. Opa. E o resultado final. Então, a gente construiu o texto, chegou no final, você fala, com a aplicação do meu projeto, espera-se que ao final da execução eu tenha formado 100 jovens em, vamos lá, manifestação cultural, em teatro a gente estava falando, né?
em teatro que consigam se apresentar e multiplicar os seus talentos, replicando isso em outros equipamentos culturais. Simples, né? Facinho, não é? Tá? Então, essa é a justificativa. Vocês vão ver que depois eu vou falar uns macetes para vocês e vai ficar ainda mais fácil. Terence, Oi. eu acho interessante quando você fala dos forneça dados estatísticos, de alguma maneira, por mais que você amplie a área de intervenção, quando você vai mexer com dados estatísticos, você vai ter que, de alguma maneira, limitar a sua área. Mas é importante, por quê? Porque quando você fornece dados estatísticos, você fornece um mecanismo de monitoramento e avaliação. Sim, sim. Né? E aí fala assim, poxa, se eu tenho um aumento de criminalidade, ou um aumento de evasão escolar, ou alguma coisa que eu queira combater, eu vou ter um mecanismo para monitorar se o meu projeto deu resultado ou não. Porque hoje em dia, por exemplo, não é só prestar conta. Eu não vou só prestar conta, eu paguei, está tudo aqui certinho, mas e aí, deu resultado? Você melhorou o rendimento escolar? O governo hoje cobra isso. Você tem que ter esses dados para saber se está funcionando. Tá? Então, é importante esse tipo de situação também. Objetivos. Aí aqui começa o detalhamento do que você vai fazer. Então, eles devem expor os resultados que se pretende atingir, produtos finais a serem elaborados, benefício da atividade cultural proposta a curto, médio ou longo prazo. Então, vamos prestar atenção. Ó. O projeto pode ter mais de um objetivo. Então, eu posso ter apresentação de teatro, eu posso ter dança, eu posso ter grafite, eu posso ter, enfim, diversas manifestações culturais, né? Então, geralmente tem-se, só que de forma geral, pode ser um objetivo geral e os outros específicos, como nas leis, na lei federal e na lei estadual, os produtos você descreve ele lá nos objetivos específicos. E aí ali você menciona todos os produtos culturais que você for fazer. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí, onde eu falei, ó. Você sempre tem que ter cuidado que os objetivos específicos você tem que comprovar que ele aconteceu. Tem que ter um meio de comprovação. Foto, vídeo, relatório, anuência do local de execução, tá? Vão lá, redigindo. Objetivo geral, eu citei o do Talentos, esse é o novo Talento e Cidadania que vem pela frente. Então, Talento e Cidadania, o quinto elemento, irá realizar eventos de circulação de dança, música e arte em escolas da cidade de Uberaba, de forma itinerante, em bairros periféricos, de forma a levar cultura e entretenimento para essas comunidades, ocupando espaços públicos em 2 anos de forma gratuita. Aqui você já entende o que você vai fazer. Lembra sempre de explicitar se o seu projeto é gratuito ou não. Tá? Aqui no objetivo geral, se ele for gratuito, você já coloca que ele é gratuito. Tá? Porque senão o governo já entende que você vai cobrar ingresso e aí é outro caminho. Aí é um caminho longo que você vai cobrar inscrição ou ingresso. Que aí a prestação de contas muda, aí é outro sistema. Tá? O que a gente faz aqui em Uberaba é sempre 100% gratuito pelo Instituto Agronério. E aí, nos objetivos específicos, você detalha tudo que você vai fazer. Então, ó, a gente falou que ele vai realizar circulação de dança, música e arte. Então, os produtos. Espetáculo de artes cênicas, dança break. Nós vamos realizar 111 espetáculos de street dance de forma itinerante em bairros periféricos. E o número de espectadores. A média de 100 espectadores por espetáculo. Tá? Então, aí detalha tudo. Aí o que acontece? Como que eu vou comprovar 111? Então, eu tenho que ter um registro de cada escola que eu fui, de 111 escolas, ou locais, dependendo, né? Que a escola comprove que eu tinha 100 espectadores em cada um. Se eu não tiver, relatório. Não houve público suficiente por falta de apoio de divulgação. Não houve público suficiente, tudo relatado, tudo relatório. Tá? E aí, como o evento
um evento ele envolve dança, música e arte, então o mesmo evento eu vou fazer a apresentação musical, a obra exibida de live paint e eu vou oferecer as oficinas com 90 vagas gratuitas em 3 manifestações culturais, dança, música e grafite. Esse projeto é um projeto de 20 meses. Então, quem for fazer teatro, quantos espetáculos de teatro eu vou fazer? Quem for fazer um projeto de balé, quantas apresentações de balé? Filme, igual vai ter, o Lei Paulo Gustavo fala muito do audiovisual. Quantos minutos vai durar? Qual tipo de filme que eu vou usar? Tudo em objetivo específico. Quantas apresentações eu vou fazer gratuitamente para que justifique o recurso da Paulo Gustavo? Tá? Tudo em objetivo específico. Aqui você detalha seu projeto. O 111 é só um exemplo, né? Não, é 111 mesmo. Próximo, só que aí a gente vai ter o espaço próprio, né? Bora. Aí vem os outros detalhamentos do projeto, que aí é de preenchimento mais simples. Então, você tem lá sustentabilidade, ele vai pensar, vai te perguntar qual o mecanismo de manutenção e continuidade do projeto após a conclusão. Beleza, eu vim aqui, executei o projeto, e aí o governo te pergunta, e depois? Você vai deixar os meninos a Deus dará lá, o público? Você vai executar um e acabou? Então, eles se interessam mais por ação continuada. Então, o que eu vou justificar? Eu vou justificar que eu vou continuar inscrevendo ele na lei? Eu vou justificar, lembrando que a Paulo Gustavo é recurso emergencial, tá? Ela não é um recurso de manutenção de projeto. Então, tem que saber justificar. Ó, meu projeto, para os próximos anos, ele vai se sustentar com captação de recursos através de patrocínio. Eu vou inscrever ele na lei estadual. Então, vocês pensem uma forma que vocês vão ter que sustentar esse projeto. Tá? Detalhamento das atividades. Organize o cronograma em pré-produção, produção e pós-produção. Gente, isso aqui ó, não tem jeito de fugir. Cronograma. Pré-produção, 30 dias. Então, nós vamos falar aqui da Paulo Gustavo para 10 meses. 10 meses. Então, pré-produção. O que eu faço na pré-produção do meu projeto? Eu vou contactar os espaços, os equipamentos culturais, para ver se eu posso executar lá, ou as alocações de filmagem, por exemplo. Eu vou contratar a equipe que vai trabalhar comigo, fazer os contratos, né? Eu vou... Bom, só isso que eu vou fazer na minha pré-produção. Quanto tempo eu gasto para fazer minha pré-produção? Só essas duas coisas, por exemplo. 30 dias? Então, 30 dias. Então, eu coloco lá assim, ó. Pré-produção, na frente pré-produção, 30 dias. Embaixo, 1, contratação de equipe. 2, contato com locais de execução, por exemplo. Acabou a pré-produção, eu vou para a produção. O que eu vou fazer durante a execução? Aí ela pode ser 9 meses, ela pode ser 8 meses, depende de cada projeto, né? O fato, por exemplo, da gente estar trabalhando num projeto de 10 meses de prazo máximo, não impede que o seu projeto dure 3. Tá? E aí você pode fazer sua pré-produção em 15 dias, né? Desde que você não tenha que abrir edital, desde que você não vá fazer um prêmio, né? Que aí você tem que fazer uma pré-produção maior. Produção, então, é a execução dos eventos, a execução das oficinas, tudo que você vai fazer, apresentação do teatro, tudo que vocês forem fazer que tem a ver com produção, é produção. Então, a execução do projeto é produção. 9 meses, pode ser 10 meses, cada um de vocês define isso. E pós-produção é o que vem depois. Executei o projeto, cumpri. Agora, o que eu faço na pós-produção? Eu vou publicar o vídeo na internet? Vou deixar as apresentações disponíveis no YouTube? Né? Vou prestar conta? Tudo isso é pós-produção. Então, não é aquele cronograma desse detalhamento que você faz ele registrado em mês 1, mês 2, mês 3. Não é isso, tá, gente? Projeto cultural. Pré-produção, 30 dias, isso e isso.
Produção, isso, 9 meses. Pós-produção, 30 dias, completa os 10 meses. Depois eu vou mostrar para vocês isso detalhado, tá? Público-alvo. Descreva todo o público que a proposta atingirá, meio de seleção dos beneficiários, isso aqui é importantíssimo, e o meio de acesso ao projeto. Então, meu projeto ele vai trabalhar com alunos de 10 a 14 anos, devidamente matriculados no ensino regular, que estejam em vulnerabilidade socioeconômica, moradores de bairros adjacentes do município de Uberaba, que serão selecionados por meio de edital de chamamento público de livre demanda e todos terão acesso ao projeto sem distinção de gênero, raça, cor e qualquer tipo. Decoraram? Decorou? Não? Então, aqui vocês descrevam o público que vocês vão atender, né? Se vai ser só menino, se vai ser só menina, se é adulto, se é idoso. Aqui vocês vão contar para o selecionador qual é o público que você vai atender. Tá? O que a gente fala, eu estava dando um curso agora, só que ele era voltado para todas as leis de incentivo. A questão de vulnerabilidade socioeconômica ela é sempre um ponto que emociona. Né? E o financiador ele precisa ser emocionado, porque ele é o financiador, ele precisa sentir que esse projeto é útil. Né? Não pode ser algo que a gente vá fazer que esteja voltado para o nosso benefício econômico. Né? Tem que entender que tem um benefício para a sociedade. Acessibilidade ao público. Esse ponto aqui, que houve mudança já esse ano. Em relação à lei estadual, a gente ainda não viu nenhum decreto novo, mas a federal ela mudou os meios de acessibilidade. No governo passado, pedia-se acessibilidade física, ai meu Deus, física, auditiva e... Sensorial e atitudinal. Não, auditiva, isso, eram 3 tipos. Auditiva e atitudinal. Não, mas era outro nome, eu não lembro agora. Era física, auditiva e visual, é isso mesmo, tá certo, 3. E aí o seu projeto tinha que entregar todo tipo, obrigatoriamente, de acessibilidade. Então, você tinha que ter, obrigatoriamente, no seu projeto, um intérprete de Libras, você tinha que ter, obrigatoriamente, um serviço de audiodescrição, obrigatório, você tinha que ter, obrigatório. Não interessava se você tinha um aluno com necessidade especial ou não. Não interessava. Agora mudou. Agora é acessibilidade física e de conteúdo. São só essas duas agora. E caso tenha um aluno ou um espectador, né, ou que tem essa deficiência. No caso do audiovisual, com certeza tem que ter. Né? E aí você tem que colocar isso no seu orçamento. Tá? E já no que é projeto físico, de apresentação física, se você tiver o portador, você tem que disponibilizar para ele um mecanismo de acessibilidade. Ou seja, mudou que você pode gastar ou não, mas você tem que prever isso em orçamento, porque se aparecer e você não tiver... Na verdade, a Paulo Gustavo obriga. A Paulo Gustavo também obriga? Aí, ó. A Paulo Gustavo é do governo passado. É verdade. 10%. Então, gente, não tem jeito de sair fora, tá? Isso é uma coisa boa que ficou, né? Sim. A democratização de acesso, as medidas de ampliação do acesso. Não basta você fazer um projeto que atenda gratuitamente o público e você tem ali 600 pessoas. Não, você tem que ter uma coisa a mais do que isso. Então, você tem que disponibilizar no YouTube, você tem que criar uma página de rede social que as pessoas possam ver o que você está fazendo, tá? Para que todos tenham acesso a isso. O governo entende que o recurso é público, então todo mundo tem que estar por dentro do que você está fazendo. Quem quiser ter algum acesso ao seu projeto tem que estar disponível
isso em algum mecanismo de internet. Tem alguns meios de democratização de projetos que você pode fazer. Eu vou fazer uma apresentação de teatro, mas como democratização de acesso, eu vou fazer uma apresentação nas escolas públicas, para alunos. Então, isso também é democratização de acesso. É algo a mais. Você tem que fazer algo a mais para que o seu projeto também seja aprovado. Na instrução normativa que saiu esse ano, ela tem essas descrições da Rouanet, tá? Para quem quiser, número 1 de 2023. O produto cultural, aqui você vai descrever para audiovisual, tá? Ou para livro. Que aí você descreve aqui o tipo de filme. Aí eu tenho que ser técnico, essa parte eu não sei. Quem trabalha com audiovisual e quiser dar uma dica para a gente, tem filme diferente, tem um mecanismo diferente de filmagem, o livro, qual o formato do livro, se a capa é dura, se não é, qual o tamanho, se é A4, se é 64, qual que é a tiragem, tá? Duração, aqui tudo vocês descrevem no produto cultural. Se é teatro, se é dança, aí não é desse produto cultural. Aí não tem. Tá? Plano de distribuição. Como serão distribuídos os livros, ingressos e filmes? É teatro. Quantos ingressos você vai distribuir? Quando você trabalha na lei federal, a lei federal ela mostra para você, quando você coloca lá, o meu teatro cabe 600 pessoas, aí ele joga lá um número para patrocinador e outro para distribuição de doação. Aí você tem que zerar isso tudo, se é totalmente gratuito. Aqui, quando você vai cobrar, é ali que você vai falar se você vai cobrar ingresso ou não, se é gratuito ou não, tudo no plano de distribuição. Tá? É ali que você justifica se você vai cobrar ingresso ou não, se é 100% gratuito ou não, e quantas pessoas que você vai atender. Né? Quando a gente fala na lei federal de novo, é isso que determina o valor do seu projeto. Se eu não estou enganado, a última instrução normativa fala que você tem R$250 para usar por beneficiário. Então, se o meu público é de 10 mil, você multiplica isso por 250. Tá? Se você passa 251, chega lá no final, ele bloqueia o seu orçamento, porque você tem que colocar mais gente para atender. Entenderam essa parte? Determina o valor do seu projeto é o número de pessoas atendidas. Se chegar lá, eu coloquei lá no meu orçamento que eu tenho produção, eu tenho auxiliar disso, auxiliar daquilo, verba para isso, verba para aquilo, figurino e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cheguei lá no final, eu vou atender 100 pessoas, ele não passa. Eu tenho que atender um número de pessoas que justifique o valor do investimento. Tá? Plano de divulgação. Quais os meios de divulgação do projeto? Redes sociais, TV, rádio, outdoor. Gente, os produtores cultural têm muita dificuldade na hora do projeto, colocar meio de divulgação. Não faz isso, não. Porque é isso aqui que vai te dar... Você lembra lá no início que eu falei do portfólio? É aqui que você ganha um portfólio violento, porque o projeto custeia o seu portfólio. Então, separa lá um recurso para investir em divulgação, tá? Fazer impulsionamento de rede social, tá? Contratar um influencerzinho que tenha lá um rostinho ligado à sua ação para poder ir para frente do celular e fazer e chamar público, fazer essa parte que muitos têm dificuldade, dessa parte de mídia, tá? Não deixa de prever recurso para isso, tá? A lei federal, ela já vem com isso aqui dentro do planejamento. Agora, a estadual, você tem que colocar separado, tá? E aí a gente vai ver depois quanto é que vem para a divisão de projetos, como é que vai ser no futuro, e aí vocês deixam sempre uma margem para investir num gestor de mídias sociais, num influencer, em alguma coisa que seja ligado ao projeto. Não deixa sem. E encerra lá na fonte de patrocínio, Lei Paulo Gustavo. Vou mostrar para vocês aqui o sistema, como que ele é, da
base estadual. Vocês estão vendo aqui, é o sistema da lei estadual. Então, por exemplo, quando a gente fez Quando a gente fez o Aldir Blanc aqui na gestão passada, ela pegou muito esse sistema da cultura estadual. Então aí, ó, eu vou mostrar para vocês um projeto nosso que está funcionando, que é o Sertão em Festa. O Sertão em Festa é um projeto aprovado pela lei estadual, patrocinado pela CEMIG. Então, ó, a hora que você faz o cadastro do projeto, ele é bem daquilo que eu falei para vocês. Ó, resumo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ó, resumo. Descrição, que aqui no caso é o objeto, objetivo, né? Objetivo geral, tá? Justificativa. Ó, estão vendo que são textos simples? Não tem encheção de linguiça. Você conta a história do que você vai fazer de forma resumida e objetiva, né? Pensa assim, como é que vocês gostariam que uma pessoa vendesse um projeto para vocês? Você queria reunir com a pessoa e ela ficar ali 1 hora conversando com você, 2 horas para te convencer que o projeto é bom? Que é bom, você faz assim, te convence, né? Chega lá, te emocionou. Eu falo muito que é que emocionar. Né, eu chego lá e falo, eu tenho um projeto que toca música sertaneja e orquestra, música raiz, e a gente ainda ensina os meninos na cidade, e os meninos sobem para o palco durante a apresentação e toca com a orquestra, e ainda tem contação de causo no intervalo de algumas músicas. Beleza. O financiador, se ele gostar de música sertaneja, vai falar para você, opa, vem cá, vamos conversar aqui, quanto você precisa, né? E cada um de vocês com a ideia de vocês, né? Então não tem que florear demais, né? Ó, justificativa simples, os objetivos, a sustentabilidade, detalhamento de atividades, aqui eu falei para vocês, olha lá, pré-produção, contratação de equipe, Ó, 30 dias, contratação da equipe de coordenação, prestação de serviço de montagem de palco, contratação de serviço de transporte, definição do calendário de eventos e contatos com as cidades. A gente não tinha as cidades definidas. No caso, por exemplo, do Sertão em Festa, eu coloquei lá 11 cidades, por exemplo. Eu tinha que escolher 4. Então, por exemplo, se eu tivesse negativa de algumas, eu ia atrás das outras. Se eu quisesse não ter colocado nenhuma e colocado que eu ia atender 4 cidades, sem problemas também, tá? Ó, execução, calendário, aí ó, a sequência, vira, ó, pré-produção, produção ou execução, os concertos e oficinas nas cidades, só. Ó, e aí eu coloquei embaixo lá as cidades a serem definidas em caso de negativas. A gente teve negativa. Às vezes vocês estão, quem está começando, tem cidade que você oferece serviço de graça. Eu vou te levar a um evento e na sua cidade tem município que fala assim, não quero. Você fala assim, não é possível, você não quer? Fala, não quero. Né? Aí a gente usa uns palavrão com a pessoa, mas não pode usar mais. E a pós-produção, olha lá, prestação de contas e avaliação. Como eu falei com a Márcia, sempre mantenham a base de dados mensurável. Ó, o Sertão em Festa, a gente fez um questionário de satisfação. Então, aí, ó, que a gente acaba o evento, a gente entrega ali um questionáriozinho, e aí a pessoa preenche lá. Você gostou? O que você achou do palco? O que você achou do som? Você gostou das músicas? E um espaço de observação.
Tem um caso engraçado dessa vez, que é os causos que a gente conta são de escritores muito antigos, né? E às vezes a gente passa alguma coisa na letra ali do poema que não era percebido antigamente em relação a algum machismo, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente passou a corrigir isso, porque não pode ter esse tipo de erro mais, né? Então... então é simples assim o detalhamento da atividade. Público-alvo, igual eu falei para vocês, populações de pequenas cidades interioranas, e aí você destrincha aí qual que é o público. Acessibilidade, que na época era daquela forma que eu falei, deficiente visual, deficiente auditivo. Lá embaixo a gente tem democratização de acesso, que aqui eu adotei, disponibilizar na internet registros audiovisuais dos espetáculos e das atividades de ensino. 2, permitir a captação de imagem das atividades de espetáculos ou autorizar sua veiculação por redes públicas. Sabe o que funciona muito? Na hora do show, a gente pedir, marca o @ do projeto. Aquilo ali serve a participação. Você vai tirando o print... Aí serve até de prestação de contas. Opa, tinha gente lá mesmo que está comprovado aqui, está funcionando mesmo. O produto, então, como eu estou oferecendo um show, então eu não tenho produto, eu não sou livro e eu não sou filme. Né? Então eu não tenho que especificar. O plano de distribuição, são 600 ingressos gratuitos para Uberaba, para concerto em teatro, 15 vagas de oficinas, e as outras cidades, 300 ingressos gratuitos. Isso aqui é difícil de mensurar, porque se a cidade não tem teatro, você faz em praça. Em praça, você não vai distribuir ingresso, tá? Já aproveito para convidar vocês, o Sertão em Festa vai estar em Uberaba, no Teatro SESI, dia 22 de setembro, com entrada gratuita, tá? Vocês ficam de olho na divulgação do Instituto Agronelli, para vocês poderem ir lá ver essa realização nossa. Plano de divulgação, então aqui eu falei sobre os panfletos, eu usei de parceria, que cada cidade tinha que ficar, cobertura de evento, o que diminui gasto para mim. Esse, para vocês terem a ideia, é o primeiro projeto de lei estadual de incentivo à cultura aprovado e executado em Uberaba. A lei é antiga, Uberaba nunca tinha executado, e agora a gente está executando ele, tá? E o recurso veio da CEMIG, que as empresas daqui ainda não sabiam como fazer ICMS, a não ser a Agronelli que fazia, mas fazia para fora. Agora a gente está voltando esse recurso todo para cá. E aí, fonte de patrocínio é onde eu encerrei para a gente, que eu falei Lei Paulo Gustavo, que é o que a gente vai financiar, esse que a gente está falando aqui, mas nada impede que antes do edital sair, vocês já possam ser proponentes das outras leis, né? Então, cada lei que vocês se inscrevam, você vai falar qual que é a fonte de patrocínio. A Lei Rouanet, ela pede que você justifique a fonte de patrocínio lá na justificativa. A Rouanet, ela pede que você puxe o saco dela. Fala assim, por que você quer a Rouanet? Você tem que falar, porque a Rouanet é maravilhosa, é um mecanismo lindo, sem ela a gente não dava conta de fazer tudo que a gente quer fazer. E aí você cita lá na justificativa o porquê que você quer usar a Lei Rouanet. Aqui já não tem essa necessidade. Dúvidas? Por enquanto, não. Eu tenho uma dúvida em relação se, por exemplo, o projeto ele pode utilizar diferentes linguagens. E aí, como que eu posso, para ficar mais objetivo, assim, se for, tipo, o produto final não ser, pegar várias linguagens diferentes. O que é o produto, primeiro? Vai fazer o quê? Filme, teatro? Ele é um livro de artista. Livro. O livro de artista, ele é um pouco diferente não sei se você já viu, a confecção dele são poucos exemplares e ele funciona como se fosse uma obra mesmo. Sim. E aí, pois não, não tem... Também tem exposição. Não tem nenhum limite. Pode criar do jeito que você quiser. Nada, nenhum impedimento.
Graças a Deus, agora não mais. As bancas não estão olhando isso mais. Até ano passado já você ia ter uma dificuldade. Esse ano não, você pode usar de livre criação. Entendi, que é uma competição mais minuciosa para a criação dele. Até a questão do material é uma coisa que preocupa, assim, porque como pode utilizar diferentes tipos de papéis, sabe? Sim. Não, isso não tem problema. Quando você vai fazer pela lei estadual ou pela federal, você tem uma série lá na questão do orçamento, já pré-orçados, assim. Então, por exemplo, você não vai colocar, no caso do seu, por exemplo, você vai o papel em si, você vai colocar impressão. A impressão, né? Entendeu? Aí você vai lá, impressão. Eu vou gastar tantos mil com a impressão. O governo não vai querer saber, você não vai precisar detalhar isso, só lá no produto, né? Que a gente falou lá do tipo de papel e tal. Até na dúvida, por exemplo, se você oferece uma oficina, e dentro das, se fosse uma oficina de competições de curtas, por exemplo, e isso vira um produto também, se for depois exibido? Pode Virar. virar, sem problema nenhum. Aí pode ser. Então, por isso que eu tô falando, porque pode. O foco é o livro, mas também tem que ter essa ação formativa. Tem então, a ação formativa ela não é obrigatória, mas você pode oferecer. Ela já foi obrigatória, agora ela não é mais. Tá? pra abarcar. Por isso que eu tô falando que às vezes vai ser várias linguagens. Sim. O que acontece é assim, o produto que gerar da oficina, você tem que deixar claro qual que é o destino dele. Então, por exemplo, o nosso caso lá que a gente faz as imagens, as telas de grafite. Então, o nosso projeto, ele gera telas de grafite. O governo quer saber o que eu estou fazendo dessas telas. Né? Então, aí a gente vai e coloca, tem umas cartas, o UFTM recebeu umas imagens nossas, umas telas grandes nossas. Então, a gente tem uma carta da UFTM contando que ela recebeu. Né? Esse produto, você tem que doar 20% dele para escolas. Isso, aí você tem que fazer. É isso mesmo. Da Rouanet. Da Rouanet, do Estado já é seu. Né? A gente estava tentando ver se a gente conseguia doar para os alunos mesmo poderem comercializar e gerar renda. Tem uma parte que precisa ser vendida Sim, também, né? sim, pode. Despesas, aqui essa parte de orçamentação. Aí, gente, essas leis, a lei de cultura, elas têm... Muita coisa elas já têm pré-orçadas e outras não. Né? Então, por exemplo, palco, som, sonorização, iluminação, ela tem... A instrução normativa, ela calcula a hora-aula de oficineiro, por exemplo, tudo dentro do mercado. Se você tem algum produtor, algum artista que vá ganhar acima do que a lei permite, no caso não de cachê, né? No caso de instrução e produção, você tem que mandar os orçamentos comprovando que aquele valor é praticado no mercado. Isso vale para compra de produtos, se você for comprar aluguel de carro, se você for comprar aluguel de teatro, se você for comprar algum produto para material pedagógico, uma câmera que você for comprar, né? Tem várias coisas pré-orçadas, mas não impede que se o equipamento que você precisa não tiver na lista do governo, você não possa comprar. Você só tem que mostrar que o seu equipamento não está previsto na lista do governo. Certo? E aí, valores pré-definidos por edital. Deixa eu passar para lá de novo. Eu tenho que ficar andando, senão eu não dou conta. O que é o valor pré-definido por edital? Valor pré-definido por edital. Este edital irá financiar projetos até 50 mil. Então, ele é pré-definido. Ou 100 mil, 150, né? Este edital, ele vai financiar projetos de até 50 mil, que você pode pagar recursos humanos até 60% do projeto. Então, fiquem atentos ao que o edital te limita, tá? Porque
que se depois a mesma coisa. Você gastou mais de 60% com recursos humanos, já está fora. Vai fazer a conta, eles nem analisam seu projeto. Está fora. No caso, por exemplo, quando a gente fala na Lei Rouanet, a Rouanet, se você chega lá, fiz o projeto, tudo, estou caminhando, ela chega lá no final, na hora de finalização, ela te conta tudo que está errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Aí ela te dá a opção de corrigir. O Estado, não. O Estado, não. E assim, a Rouanet, aí você mandou alguma coisa errada, eles ainda mandam uma diligência, eu corri isso aqui, ó, não ficou bom, está fora da instituição normativa, e te dá uma oportunidade de corrigir. O Estado, não. O Estado, se você errou, tchau, fundo da fila. Hoje o Estado de Minas está demorando mais ou menos 2 meses para aprovar projeto. Se tiver tudo certo. Se tiver tudo certo. Mais ou menos. Se tiver tudo mesmo. E assim, e eles não... Dependendo do tipo de manifestação cultural, aí... vai embora. Está tendo até uma manifestação do Estado contra isso, né? O pessoal está fazendo um movimento no esporte também, estão fazendo também. É engraçado esses negócios, né? Eu que trabalho com projeto esportivo também, a lei estadual de incentivo ao esporte, ela aprova projeto em 15 dias, se você tiver uma carta de uma empresa falando que ela vai patrocinar seu projeto. Eu acho que eles nem leem o projeto. Viu a carta, eles aprovam. Agora, a cultura não. A cultura eles fazem essa análise e não é uma análise criteriosa no sentido que eles seguem um rito, né? Eu apresentei para vocês o Sertão em Festa aprovado. Ele foi aprovado, eu aprovei aquele projeto sem mandar os músicos, assim. Eu mandei só um currículo de Eliezer, mas eu não falei quem que eu ia contratar para ser coordenador, eu não falei quem eu ia contratar, de quais as cidades que eu já ia, né, igual eu mostrei para vocês. O desse ano, eles não aceitaram se eu não mandasse tudo. Eles aprovaram uma vez, falaram assim, não, sem a anuência da equipe que for trabalhar, eu não aceito. Então, não tem um critério. O critério é que, de repente, surge lá numa comissão diferente, então o ideal é que siga o mesmo rito. Toda vez já mande com a documentação tudo pronta, para não ter erro de voltar para o fundo da fila. E aí a mesma coisa, né? No caso lá, tanto a federal quanto a estadual, ela te limita pelo valor, tá? Dependendo do tipo de evento, dependendo do nível da sua empresa ou instituição, você fica limitado pelo valor. Então, observar valor praticado na região. Então, não adianta a gente crescer o olho para a gente também. Tá? No caso da Rouanet, ela permite que você, como produtor, ganhe até 50% do valor do projeto, desde que você realmente trabalhe pelo projeto. Né? Você pode ter até 3 cargos dentro do projeto na Rouanet. Tá? E na estadual, você tem que comprovar que você vai atuar na hora de fazer o projeto. A Rouanet, você pode deixar comprovar depois. Ela é mais maleável. Tá? Então, aquilo que eu falei, se não tiver o seu produto lá na hora da lista, que eu vou mostrar para vocês, você apresenta 3 orçamentos e passa, tá? Não precisa ter medo. Eu quero uma câmera que ela não está aqui, esse valor que está aqui não cabe à minha câmera. Pode apresentar os 3 orçamentos da câmera que eles aprovam, não precisa ter medo disso, tá? E no caso de proposta única, né? Nossa, não tem o que eu quero na lista aqui, nem do governo do estado e nem do governo federal. Tem um cara lá no Rio Grande do Sul que só ele que faz o que eu preciso. É uma produção diferente lá, um figurino, não sei. Só ele que faz. Você pede para esse cara uma proposta, ele manda a proposta com valor e aí você coloca lá no campo de orçamento essa proposta dele, anexa ao arquivo e pede aprovação. Vou mostrar para vocês aqui o SALIC, que é o da lei federal, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos orçamentos, para vocês entenderem. Vamos ver se a gente consegue. Ó, esse aí é o SALIC, quem não conhece, esse é o sistema da lei Rouanet, excelente de trabalhar.
Vamos esperar a internet aqui. É excelente mesmo de trabalhar, gente. O do esporte também é maravilhoso também. Ó, esse é um projeto que nós começamos a fazer, ainda não terminamos. A internet está um pouquinho lenta, mas vai dar certo, gente. Vamos lá. Eu vou mostrar a planilha para vocês. Ó, vamos lá. Aqui, ó. E orçamento. Ó, aí quando a gente vai fazer tem um local de... Deixa eu colocar um local qualquer aqui que facilita, senão não vai dar tempo. MG. Qualquer cidade aqui só para dar certo. Vamos ver se vai dar. Eu acho que tem que preencher mais coisas, senão eu vou abrir outra aqui que dá certo. Não vai dar não. Deixa eu abrir outra. Lá, quando você abre lá na questão do orçamento, ele vai te dar lá tudo que você precisa. Análise inicial. E é bem generalista. Então, por exemplo, para colocar lá, iluminação. Ah, mas a minha iluminação, ela é disso, 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 disso. Não, é iluminação. E aí vai ter um valor X lá, igual aqui, ó. Oficineiro, ó. Eu preciso do oficineiro do meu projeto. O valor unitário da oficina, R$400. Tem gente que ganha R$400 na oficina? O governo aceita, eu não precisei de orçamento. Se aparecer lá na hora que vocês forem preencher uma mensagem laranja, aí seu preço está acima do orçamento do governo, e aí você tem que fazer 3 orçamentos e provar que o seu valor é praticado no mercado. Quando você colocar lá igual aqui, ó, vamos no pintor de arte, artista plástico, R$500 por pintura. E sempre que ele vai fazer um caminhão de trem, várias cidades. Ó, assistente, coordenação de produção, 4.000 por mês, um coordenador de produção. Passou, vai embora. Entendeu? Então, aí você não precisa. Então, quase tudo já está previsto, tá? Colocou lá no sistema, não apareceu laranja, manda ver, tá? Pode ser barrado naquilo que eu falei, no número de pessoas que você vai atender, mas não no valor do seu cachê. Aí você não precisa baixar o seu cachê, você aumenta o número de pessoas que você vai atender, tá? Eu peguei aqui um edital da Aldir Blanc passado, aqui da Fundação, do credenciamento. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ó, esse aqui, ó, era o tipo de projeto da Aldir Blanc, que eram financiados, ó, que sejam considerados de interesse público, visem produção, exibição e utilização ou circulação pública de bens artísticos ou culturais, visem a promoção e desenvolvimento cultural, tenha caráter artístico-cultural. Extremamente amplo, né? Muito bom ficou isso aqui, porque o que a gente pode falar que não é uma manifestação cultural? Né? Tudo que está previsto no patrimônio, né? Material e imaterial, por aí vai. Aqui os valores. Então, eram 4 categorias. Categoria 1, 8 projetos até 80 mil. Categoria 2, 6 projetos até 180 mil. Categoria 3, 4 até 200. E a 4, 3 de 240. Aí é onde eu falei que... Beleza, eu fiz um projeto vou ficar aqui, de 180, mas aí eles podem aprovar 170. E aí depois você escolhe, você pode entrar com recurso,
Ó, esses 10 mil é extremamente importante para mim, sem eles eu não dou conta de executar meu projeto. E eu vou desistir. Se a comissão entender que não, ela tem razão, a gente tem que deixar ela, desde que esteja previsto no edital, né? Você consiga convencer. Eles voltam atrás, libera os 180. Se não, você tem que se adaptar e executar ele com os 170, por exemplo. Tá? A questão de fundo faz muito isso. Quando a gente participa de edital de fundo corta muito recurso, assim. Tá? Geralmente tem critério para cortar. De vez em quando não tem, né? Igual aconteceu algumas vezes de projeto de fundo aqui em Uberaba, mas não da Fundação Cultural. Aqui, gente, das condições de participação também do edital passado é aquela questão da documentação que eu falei para vocês. Ó. Então, ó, produtores culturais com idade a partir de pessoa física, com idade a partir de 18 anos, residentes no município, e produtores culturais, pessoa jurídica, direito privado com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, inscritas no CNPJ, sediadas no município de Uberaba há pelo menos 2 anos. Né? Aí, lembrando, isso, Paulo Gustavo, tá? Vocês vão pedir... Hã? Não, a Paulo Gustavo, vocês vão pedir... Vamos sim. Aí, ó, 2 anos também, tá? Tem. Você pode fazer. Se você tiver o termo assinado do empresário ou do produtor cultural, você pode fazer. Não, só eu, mas é que eu tô morando aqui, mas já faz esse tempo. Eu achei que coabitação era do... Entendi errado. Sim. Legalmente ele É. é aceito, mas se você morar, por exemplo, com a sua mãe já morar aqui, não precisa de ser coabitação, porque aí é parente. Então aí é parente. Mas a conta não tá no meu nome. Mas se tiver no nome da sua mãe, pode. Deu Brasil. Beleza. Servidores públicos não podem, tá? E nem pessoa que tenha sede fora do Uberaba. Não, mas na Paulo Gustavo. Vai poder? Ah, gente do céu! Generoso. Olha aí que maravilha! Pode a gente, pobre mortal. Ah, Corta. ó, aqui a gente estava falando sobre as documentações, ó. Então, ó, o formulário padrão do proponente, né? Que aí é esse aqui, ó, que é o da Aldir Blanc. E é muito bom que é o da Aldir Blanc, né? Formulário padrão. Foi esse... que foi esse aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Segue sempre aquele sistema que eu falei para vocês da estadual. E como ele é intuitivo, ele é melhor ainda, porque você já preenche dentro dele, ele é muito bom. A categoria, né? Que aí a gente vai ver lá se vai separar por audiovisual, por dependendo de qual que cada um vai se enquadrar, né? Aí vem a identificação do proponente, com assinatura, aí vem aquilo que eu falei, resumo, descrição ou objeto, ó, aqui pede os dois, justificativa, ó, lembra que eu falei do máximo 20 linhas, tá? Se atentem a essas limitações. E ele é muito bom, que ó, ele fala direitinho, explique os motivos que levaram à proposição desse projeto, então ele é intuitivo. Leiam o que ele está pedindo e vá respondendo de acordo com o que ele está pedindo. Tá? Tanto, a Rouanet também faz isso, ela escreve lá para você, igual que está aqui, ó, o que você tem que responder em relação à justificativa, ao resumo, ao objetivo, e você vai escrevendo lá de acordo com o que vai pedindo. Objetivo geral e específico, que a gente explicou, os benefícios esperados, resultados esperados, que a gente falou lá, que eu expliquei para você, a gente coloca no final da justificativa, aqui a gente coloca ele separado, tá? Espera-se que ao final dos 10 meses, nossos alunos ou o meu filme tenha constatado tal resultado.
Sustentabilidade do projeto, detalhamento do projeto, pré-produção, produção e pós-produção. O cronograma, ó, aqui já tem um cronograma para você pegar aí, ó. Se você vai pegar aqui, você pega lá o detalhamento, e você colocar no detalhamento. Pré-produção, 30 dias, contratação de equipe. Você vem aqui no cronograma e coloca lá, ó. Contratação de equipe, do mês 1 ao mês 2. Segunda coisa, você colocou lá, anuência dos espaços, pré-produção, anuência dos espaços, mês 1 ao mês 2. E assim você vai pegando tudo que você colocar no pré-produção, produção e pós-produção, você coloca aqui, ó. Igualzinho, igualzinho. E detalha a quantidade de dias ou o prazo lá na frente. Quem errar, hein? Depois eu vou pedir para a comissão me passar os projetos, puxar a orelha de todo mundo depois. Início previsto, término previsto e duração prevista. Então, lembrando, os projetos se iniciarão em 2024. Então, sempre começando em janeiro de 2024. Se o projeto for de 3 meses, você pode colocar mais para frente, né? Quando você vai fazer, dependendo do tipo, igual do governo do estado, você não coloca o mês em si, você coloca mês 1, mês 2, mês 3, não coloca janeiro, fevereiro, março, tá? Público-alvo, a gente já falou. Faixa etária, aqui você divide ainda a faixa etária do grupo que vocês estiverem planejando. Acessibilidade, a gente falou. Vamos pensar nessa acessibilidade de conteúdo, física e de conteúdo, que é o que está se usando mais, tá? Então, meu espaço ele é adaptado para o cadeirante? Eu tenho sensor tátil no chão? Então, é isso que vocês têm que detalhar. Vou ter intérprete de Libras? Vou ter audiodescrição? Qualquer coisa, vocês vão lá na lei de acessibilidade, que ela tem um monte de detalhamento disso, de que vocês podem oferecer, tá? Boa. Não tem acessibilidade mesmo. Passou em preto aí ontem, Democratização do acesso, também falamos. Abrangência do projeto. O alcance de projeção do projeto, se é Uberaba, se ele pode chegar regional, nacional. Os produtos culturais, caso haja, né? Distribuição do produto, material gráfico, aqui pede para você destrinchar qual que é o material gráfico que vocês vão usar. Vou usar banner, vou usar cartaz, não usem cartaz, tá? Ninguém lê mais. Não usem cartaz. A rubrica de cartaz vocês usam para outra coisa. O folder ainda, às vezes, dá uma ajuda, né? Mas, o cartaz é jogadinha fora. quando você vai fazer um orçamento de flyer aqui e vai fazer na internet, É outro mundo, né? o valor daqui não é proibitivo, ele é extorsivo. É outro mundo. É outro mundo. A gente sabe disso. É outro mundo. E as outras fontes de patrocínio, caso haja, né? Quando a gente fala, e aqui atrás é a equipe do projeto. Quando a gente fala em outras fontes de financiamento, nada impede contrapartida, tá? Minha empresa é muito rica e eu vou pegar um projeto de 50 mil e vou pagar mais 10 mil do meu bolso, porque eu não estou bem financeiramente. Você vai e coloca lá no projeto que você vai ter contrapartida. Ou no caso de lei de incentivo, vamos supor, por exemplo, pela lei federal, o seu projeto custou lá 50 mil e você conseguiu uma empresa que não é tributada pelo lucro real, ela é tributada pelo lucro presumido, só que ela gosta muito do seu projeto e ela quer te ajudar. Posso receber via patrocínio? Posso. Só não vou dar a dedução, mas eu posso receber via patrocínio. Não tem nada que impede também. Tá?
É. Ó, outra coisa importante, então, anexo 2, currículo de equipe. Já trabalhem a equipe que vai trabalhar com vocês. Melhor dica que eu dou. Não deixa para fazer projeto, no caso de estadual, e vamos falar da Paulo Gustavo, para contratar depois. Ah, depois eu penso quem eu vou contratar. Não, já manda com quem você vai contratar, que além de facilitar a aprovação, isso ajuda a dar conteúdo para o seu projeto. Opa, tem um cara aqui que ele vai contratar para coordenar, que é da área, sabe o que está fazendo e já tá beleza. Já manda o currículo, é esse anexo, com um currículo cultural da pessoa que você for contratar. Num arquivo só, tá? É isso aí. E assinado. Tem que assinar, tá? A pessoa tem que assinar. Seguindo. Opa. Abri meu e-mail sem querer. E o anexo 3, que é a planilha orçamentária. Descrição das despesas, unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total. Se for usar essa mesma planilha ou alguma coisa parecida, vocês têm que separar o que é serviço, lembrar se contratação é CLT, se é MEI, o que é. Você vai contratar CLT, você tem que colocar a despesa de encargo trabalhista, porque depois vai para o seu bolso, se você não colocar. Tá? A gente trabalha muito no Instituto Gronelli com MEI e PJ. Os dois são PJ, né? Eu falo assim, MEI e Simples, né? Simples Nacional. Para facilitar esse pagamento de projeto, para que a gente possa utilizar mais verba para outras coisas. Né? A verba que você vai pagar em cargo, você consegue pagar aí outras rubricas dentro do projeto. Né? Quantidade, valor unitário e valor total. Né? Unidade de medida, serviço, hora, cachê, verba, o que mais? Metro cúbico, litro, e assim vai. Tá? E aí não esqueça das instruções, né? Ó, custos não previstos ocorrerão por conta do proponente. Todo mundo tá cheio da grana. Aí você esquece de colocar uma rubrica no projeto. Pronto. Comprometeu, né? Lembrando que se o proponente é pessoa física, tem retenção na fonte. Na o quê? Os editais agora da Paulo Gustavo, se o proponente é pessoa física, tem retenção. Ah, sim. Isso. Calcular. Porque é fundo, né? E quem abre a conta é a própria pessoa, né? Então, ela entende como se você estivesse recebendo dinheiro. Tá? Quando é Rouanet, o dinheiro é uma conta aberta direto pelo Ministério. A do governo estadual também é assim, tá? As duas, tá? A estadual e a Paulo Gustavo é igual relação ao IR. Quando é governo federal, a Lei Rouanet, a conta é aberta direta pelo Ministério e aí você só paga IR dentro do que você recebe pelo projeto, não o valor total. No caso aí do proponente, pode ser MEI? Pode. E questão do faturamento, entra também o faturamento anual? Desde que, por exemplo, 81. Então, se o seu projeto custar 160, você pode receber os 80 que você está dentro da MEI, desde que você não tenha outra renda para sua MEI. Sem problema. Mas lembrando, não, mas aí, por exemplo, você apresentou o projeto como MEI, você vai receber como CPF. Ou você apresenta o projeto como CPF e recebe como MEI. Não tem jeito de você gerar a nota você para você mesmo. Essa dúvida que eu tinha, qualquer captação de recurso, ela entra como faturamento quando o captador tem CNPJ? Não. Só no caso da lei estadual e do Paulo Gustavo. A federal, não. A federal, sua captação entra por uma conta direta do governo, que o governo abre. O CNPJ, no caso de prestar conta, eu posso emitir um recibo da pessoa física para a minha empresa. Para o seu projeto, para a sua empresa. Aham, pode. Até 50% do valor do projeto. Tá. Então, beleza. Finalização.
Locais, que a gente falou, definir locais antes ou depois da aprovação do projeto. E aí os documentos, formulários que eu mostrei para vocês, formulário de equipe, formulário de individual de currículo, planilha orçamentária. E aqui está o site da Secult, que é onde vocês têm lá também o edital que prevê custos. Tá? O edital aberto, lá no fundo dele, no anexo, tem custo, tem valor de hora-aula, tem valor de oficineiro, tem valor de tudo lá. Vamos à execução. Quanto tempo ainda tem? 10 minutos? Vamos lá, execução. Então, beleza. Apresentei o projeto, aprovou o projeto, captei recurso e vou executar. No caso do fundo, é bem isso mesmo, né? Aprovou, abriu a conta, o recurso vem. Né? Então, primeira coisa, no caso da Secult, do estadual, você vai abrir a conta depois da aprovação. Aprovou, você vai e abre uma conta em qualquer banco. A Lei Rouanet, ela já manda a conta aberta. E uma coisa que às vezes passa em branco é isso aqui, ó. Observe a ficha de aprovação quanto a eventuais pendências. Às vezes o governo do estado vai e aprova seu projeto, você capta recurso, você tem a certidão de aprovação, mas tem um letreirinho lá no canto, assim, ó, da certidão, vermelhinho lá, que você não está vendo. Tem um monte de pendência lá. Aprovou, mas você tem pendência, você não pode executar enquanto você não regularizar as pendências. Você pode captar, você não pode executar. Aí tem a readequação obrigatória que você tem que fazer. Então, não executa sem. Lê direitinho para você não ter esse problema. E aí, captou recurso, dinheiro na conta, solicita a readequação obrigatória, a hora que falar assim, pode executar. Pode acontecer do quê? Ó, eu fiz o meu projeto ano passado e o meu valor de transporte de banda, não sei, ele ficou ultrapassado, porque a gasolina aumentou, não sei o quê, teve um aumento. Prestador de serviço. E aí, só que aí, o meu prestador de serviço, o meu coordenador, ele ficou mais barato, por exemplo. Você pode readequar uma rubrica para outra, nessa readequação. Tá? Fala. Mas no caso de abrir a conta, é só se eu não tiver uma já. Não, eu tenho que abrir uma conta exclusiva para o projeto. Isso, exclusiva do projeto. Não coloca na sua conta de jeito nenhum, não faça isso. Pode. Até quando você for no banco, você conversa que é projeto, que tem algumas particularidades que eles abrem para conta de projeto. Isso. Lembrando que a Paulo Gustavo não pode prever custos bancários. Ah, sim. Taxa, né? Taxa bancária. Quando é instituição sem fins lucrativos, você pode pedir a isenção das taxas, tá? Tem uma lei que te dá a isenção das taxas. Você vai no banco e briga com o gerente, eu tenho direito e não sei o quê, pisa duro, ele libera. Senão não libera também não. Leva o documento impresso. Tá? Fez isso tudo, mãos à obra. Começa. Então, ritos obrigatórios. Anuência, que a gente está batendo aqui desde a hora que a gente chegou, né? Carta de anuência dos espaços a serem utilizados ou contrato de locação. Então, a lei estadual, ela pede isso antes da execução. A federal você pode apresentar que você acabar com o projeto, mas a estadual, ela pede antes. Equipe, então beleza, eu coloquei lá no meu projeto que eu ia contratar o TOI. Beleza, eu contratei o TOI, já faz o contrato dele, assina e já manda para o governo também, tá? Vai arquivando tudo. Se aqui não pedir, se a prestação de contas aqui for depois dos 10, né, vai ser, né? Depois dos 10 meses, já vai arquivando isso tudo desde o início, tá? Oi. No caso de contratação de músicos, como que, vamos supor, os músicos, vamos supor, 4 músicos formam uma banda. Cada um deles tem que emitir uma nota? Não, também? a nota da banda. Da banda. A nota da banda. Se for banda. Se ele for banda. Se for banda. E se for músicos? Se for um músico individual, aí ou cada um tem,
Tem que ter. Se tiver CNPJ, a banda é banda. Se não, É. é MEI. Tá? Vocês tiram um som. Mas aí você não pode anunciar como banda. E eu também, de repente, se um for fazer, eu não posso citar a equipe toda lá. Pode. Não tem problema não, porque aí eles podem ser acompanhantes do artista principal. Não tem problema nenhum. Por exemplo, é um show da Adriana Calcanhoto. Não fala que é a banda. Eu acho É que só ela. o legal também de você falar é a questão do pessoal, de quando foi emitir essas notas, depois de prestação de serviço, a questão da descrição. Muito bem. Os projetos aprovados, eles pedem que a descrição da nota tenha especificamente o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de produção artística. Aí o cara que vai emitir a nota para você, ou a banda, seja o que for, tem que vir na descrição da nota. Prestação de serviço de direção artística para o projeto, o nome do projeto de vocês. Se ele tiver um número de aprovação, vem o número de aprovação, vírgula, da Fundação Cultural de Uberaba, presidente Antônio Carlos. Tá? Essa é a descrição. Quando é Lei Rouanet, vem projeto Talento e Cidadania do Ministério da Cultura e o número do projeto. O projeto não é seu. Tá? Esse caso é o Pronac, né? Quando é Pronac e a estadual também. Projeto Sertão em Festa da Secretaria Estadual de Cultura, número tal. Aí quando vocês for ter o prestador de serviço, já passa antes para a pessoa. Isso. A descrição que ela tem que fazer, já manda tudo. A descrição, porque pega lá na frente na prestação de contas. E aí as marcas. Eu vou fazer o meu cartaz. Vai fazer cartaz? A fundação ela já vai mandar para vocês, assim como o Estado tem, o governo federal tem, manual de marcas. Né? Aí, para vocês, tem que vir ali as marcas do governo, obrigatoriamente. Você não pode fazer assim, eu vou fazer, eu previ um cartaz, o cartaz é esse, você já manda imprimir e solta o cartaz. Não, a Fundação Cultural tem que aprovar se o seu cartaz pode ser feito ou não, se ele está dentro do manual de marcas. Isso vale para camiseta, para boné, isso vale para qualquer coisa de material que for custeado pelo projeto. Qualquer. Tá? Não toca o barco sem fazer isso não, porque isso dá devolução de dinheiro. Viu? Dá processo. A mesma coisa se você previu a contratação de um diretor artístico e você contrata um coordenador pedagógico sem pedir autorização. Não faz isso, que vocês têm que devolver dinheiro. Mas eu usei no projeto. Posso fazer nada. Devolve dinheiro. Tá? Inclusive, Não. se for você contratar uma agência para fazer as artes, tem que aprovar. Tem que aprovar. Tem que aprovar. O tempo inteiro. Pode fazer nada. Você pode escolher a agência que você quiser, desde que ela esteja prevista no seu orçamento. Porém, o que ela for gerar de material tem que passar por aprovação. Tá? Aqui não para, marcas. Beleza? Prazo previsto. Lembrar, se o seu prazo previsto no projeto está de acordo com a liberação do recurso. Às vezes o meu projeto está marcado para conversar em janeiro, mas o dinheiro chegou em março. Vou executar? Não. Vê se cabe readequação primeiro. Se eu coloquei no meu projeto mês, ao invés de número, igual eu falei para vocês, vocês têm que fazer readequação. Meu projeto é de janeiro a dezembro. O dinheiro chegou em março. Porque a comissão ela pode aprovar o projeto de janeiro a dezembro. Então, evita de cometer isso. Porque aí, se o dinheiro chegou em março, eu coloquei de 1 a 12, então março é meu mês 1. Tá? Março é meu mês 1. Porque vale a assinatura do convênio e o depósito em conta. No convênio costuma vir, o prazo começa a contar a partir do recebimento do recurso. Então, prazo previsto com prazo praticado, perceber se a prestação de contas ela é incluída no prazo do projeto ou pós. A Rouanet, por exemplo, ela me dá 60 dias pós execução do projeto para eu prestar conta. Tá?
Então, a hora que sair o edital, vocês estarem atentos quanto à prestação de contas, se ela é incluída nos meses de execução ou se eu tenho um prazo depois. Tá? Perceber durante o projeto se você vai conseguir cumprir seu prazo. Ah, aconteceu um dilúvio e o teatro que eu ia fazer está cheio de goteira e vai passar por reforma, eu tenho que parar meu projeto. Acontece, gente, nos trem assim, não tem mais doido do mundo. E aí você fala, não vai dar tempo, não se desespere, peça um aditamento do convênio, que aí você joga mais um tempo para frente. Lógico que isso vai estar previsto também no edital. Vai ser quanto? 180 dias, 60 dias? Então, usem isso, tá? Mas não abusem disso, porque vai ter outro edital ali na frente de Paulo Gustavo. Então, geralmente, quem não prestou contas do primeiro não faz o segundo. Fala. Tem um limite, porque você escreveu um projeto, começa que nem você falou aí, tem goteiro, não sei o que, vai pedir. Tem um limite para essa solicitação? Tem. Você pode pedir? Quando a lei... Duas ou três. Tem até 3. Depende também do prazo, né? Se, por exemplo, se o prazo final... Beleza, são 3 vezes, mas o prazo final são 180 dias. Você pode pedir uma para 180. Que aí você tem... 60 dias para te dar certeza ou não. 6 meses é no governo passado. Não pode ir prorrogando infinitamente, não. E vocês prestar atenção também com o rendimento de conta, tá? Se o dinheiro rendeu na conta no prazo de execução. Ah, o dinheiro rendeu R$2.000. Meu projeto é de 50 mil. Eu cheguei no final do projeto, eu tenho 52 mil. Posso usar os 2.000? Posso, desde que eu peça autorização para a comissão. Ah, eu vou comprar um negócio ali com os 2.000. Não compra não, que você devolve o dinheiro. Tá? Pede sempre autorização. Mas é um dinheiro que vocês podem usar sim. Não tem problema não, tá? Vamos lá. O que mais? Então, essas solicitações que eu falei para vocês. Solicitem prorrogação caso seja necessário. Mantenham um bom relacionamento com a Fundação Cultural. Tá? Tratem essas pessoas muito bem. Que elas são excelentes, elas estão para ajudar, eu tenho certeza que elas puderem ajudar, elas vão ajudar, mas não abusem dessas pessoas, né? Mas podem contar com elas. Tenho certeza que a Fundação, acho que é a que está mais feliz de estar trazendo isso tudo para cá, que a gente conhece a realidade da Fundação, sabe tanto que isso vai ser importante. O contador, coloquei bem claro aqui a figura do contador, sejam amigos do contador. Tá? Coleguinha. Lembrem de manter sempre alimentado um relatório de cumprimento do objeto. A cada evento você vai alimentando um relatório desse. Tem, lá na página que eu mostrei da Secult, tem um relatório desse. O Ministério da Cultura também tem esse relatório. Então, ele pega ali tudo que você vai cumprindo, você vai colocando foto, você vai colocando tudo ali, ó, durante todos os eventos você vai alimentando. Para quê? Quando chegar lá no último mês, você só preenche o final e entrega. Então, mantém sempre esse relatório alimentado. Para que se você deixar por último, o contador vira uma onça, tudo vira uma tristeza danada. E aí, coloque o relatório fiscal em paralelo com o relatório de cumprimento do objeto. Cumprimento do objeto é se você está executando o que você falou que ia executar. O relatório fiscal é se você está cumprindo com os pagamentos que você falou que ia fazer. Paguei. Vocês vão falar prestação de contas, né? Amanhã? Só. Paguei. Peguei a nota fiscal, pede pro prestador de serviço assinar, se aqui for necessário. A Rouanet já não pede isso mais. Pega o comprovante de transferência, coloca na nota, e arquiva. Tá? Imprime e arquiva tudo. Tá? Imprime tudo. Prestação de contas da Prefeitura de Uberaba é esse aqui, ó, de papel. Tá? E você já coloca lá no projeto de vocês, material de escritório, que vai precisar. Tá? Finalizando,
Ó, foi bem, hein? Então, ó, evitem de acumular função no projeto. O produtor cultural tem mania de querer fazer tudo, né? Vocês são as mestres nisso, né? Vou produzir, eu vou fazer o figurino, eu vou apresentar, eu vou não sei o quê, e vai fazendo. E no final você tá por aqui e você não dá conta e você não consegue fazer o quê? O relacionamento que o seu projeto precisa. Seu projeto precisa de relacionamento. Tá? Eu preciso ter uma cara? Precisa, mas eu preciso ter relacionamento. Tá? Eu preciso de me apresentar? Preciso, mas eu preciso de visitar um cliente, eu preciso de visitar um potencial financiador, preciso fazer uma graça, de vez em quando a gente tem que fazer uma graça, não tem jeito, né? E no caso, por exemplo, da Lei Rouanet, você pode acumular só até 3 funções dentro do projeto, não mais. E aqui no estado eu já não sei. 3 também, né? Não pode ultrapassar 15% do valor do projeto e o proponente não recebe por ser isso. Ó, Porque, às vezes, as pessoas boa, não sabem. fala. O proponente não recebe por ser proponente. Isso. Ele só tem o ônus, Isso. Ele pode ser o proponente e produtor. você recebe pelas Até 15%. Então eu falei, Rouanet 50%, Paulo Gustavo até 15%. Tá? Oi. Mas no caso, acumulou 3 funções, tem que emitir 3 notas fiscais? Sim, 3 notas fiscais. 3 funções. Essa aqui é a nota de prestação de serviço administrativo para o projeto. Essa aqui, cachê de serviço artístico. 3 notas diferentes. E a sua MEI tem que ter essas 3 funções diferentes também. Também tem atenção também no KINAI, né? Quando você O KINAI, isso. Eles estão vendo lá, vendedor de sapato. Exatamente. Aí dá bom. Não, aí não aprova nem o projeto, né? Não passa nem o projeto. Então, O cara trabalhou com o artista. tem gente doida assim mesmo, tem. Um show dentro do projeto, emitiu a nota É. do vendedor de sapato. Que amigo do cara tinha vários KINAI, pode ter até 15. Tem que prestar atenção. Ó, evite de deixar as coisas para a última hora. Então, no caso, a gente está falando aqui, ó, já pode antecipar, a Fundação está preparando vocês para que vocês já entreguem tudo prontinho. Currículo de equipe, anuência dos lugares que vocês vão executar. Vocês estão tendo tempo para fazer isso antes. Então, faça isso antes. Tenho certeza que todo espaço que vocês forem procurar, seja escola, local, vai estar de braços abertos para receber para você, que está todo mundo sedento de projeto cultural. Tá? Mantenha a documentação atualizada. Então, ó, chegou hoje à noite, vai lá no site da Receita Federal e já tenta emitir uma certidão de quitação de dívida ativa da União sua e da empresa. Já vai lá e olha. Entra no site da Prefeitura do Uberaba e tenta emitir uma CND municipal. Se tiver irregular, vai atrás do contador e vai ver o que está irregular para você já ir atrás. Proponente. Aí você já vai dar um jeito. Quem está devendo imposto de renda, por exemplo, pagou uma parcela, já libera lá a certidão. Então, pode renegociar lá, tá? Faça, ó, isso aqui agora, gente, eu vou entrar numa parte que eu apanhei muito quando eu comecei. Trânsito também, não é? Municipal. Trânsito, né? Municipal. Vai vendo isso aí, já vai vendo. A gente avisa. Ó, uma coisa que é muito importante que eu falo para todo proponente cultural, que é uma coisa que eu apanhei muito quando eu comecei, até que a gente começa a entender um pouquinho do mercado, faça sempre autoanálise e avalie rota. Às vezes, gente, o nosso sonho não é o do financiador. Infelizmente. Né? Às vezes eu vou visitar um empresário, o empresário tem uma missão e um valor totalmente diferente do meu. E aí eu não posso ficar bravo com ele. Como é que eu vou fazer? Né? Então, faça essa autoanálise. Às vezes, por exemplo, às vezes o seu produto é o seu sonho e ele realmente é muito bom para você, você vê o potencial nele, mas às vezes a gente tem dificuldade de convencer o outro de que aquilo ali funciona. E é um ajustinho de rota que a gente faz para que ele se adapte, para que a gente possa começar. Beleza, eu comecei, não estou começando do jeito que eu queria, mas ali na frente eu vou alcançar o meu objetivo que eu quero.
Porque ali, na frente, todo mundo vai entender onde eu queria chegar e ali eu vou conseguir comprovar meu valor e ao invés de eu ter que ficar batendo de porta em porta, as pessoas passam a me procurar porque o meu produto tem qualidade. Pode confiar nisso. Mantenha redes sociais ativas e com linguagem atual. A gente tem muita dificuldade nessa questão de linguagem, tá? Hoje essa questão de influência ajuda muito, tem que caminhar por esse lado, né? Achar que Uberaba eu ainda desconheço alguma influência que tenha com causa social e cultural, né? Muito ganho próprio mesmo, né? Posso estar enganado, não estou generalizando também não. Mas a gente conseguir formar também influencers que peguem pela causa cultural, né? A gente sabe que o Zebu na Rede é sensacional, né? Participa muito, tá sempre com a gente, então a gente ter mais gente que faça isso. Mantenha o financiador alimentado de informações, então faça ali um releasezinho e manda para o seu financiador, tá? Antes do evento, depois do evento, né? Grave vídeos dos alunos ou do público agradecendo o evento, tá? Eu fiz um teatro e a pessoa gostou muito. Pega um depoimento daquela pessoa, tá? Deixa ela dar um depoimento. Nossa, me emocionei, estou saindo feliz aqui, isso aqui mudou minha vida, tá? Pegue isso, tudo que isso ajuda depois lá na frente no segundo projeto também. Ajuda na prestação de contas e ajuda para novos financiadores também. Use o máximo de mídia espontânea que conseguir. Como faz isso? Eu estou aprendendo também não sei ainda. Apareceu um cara querendo fazer uma reportagem, vai lá, liga. Estou oferecendo um curso de graça. Vai, liga, gente. Não tem, quebra a cara. Mas vocês vão escutar não, mas todo sim é válido, tá? E é o que eu falei para vocês lá atrás. Sempre disponibilize no seu projeto recurso para pagamento de mídia. Não deixem de fazer isso. Isso faz muita falta, tá? Lá na Rouanet, você tem lá nos custos vinculados, até 15% do valor do projeto já tem que ser custeado por mídia, tá? Você pode escolher não pôr nenhum, mas automaticamente, se você não mexer nos custos vinculados, 15% já pode ir direto para a mídia. Meus contatos... @Terence Melo no Instagram, quem quiser acompanhar o que a gente faz, eu posto muita coisa lá. O meu e-mail, terence.melo@institutoagronelli.org.br. Meu telefone, 349-8898-3919. Estarei de férias de 20 de agosto a 7 de setembro, se eu não responder vocês... 30 de julho a 20 de julho a 7 de agosto. Então, se eu não atender vocês não fiquem magoados, tá? Estarei na praia, então não vou poder fazer nada. Telefone do Instituto, tá? A gente tem lá... Vou ligar pro seu chefe. Liga pro meu chefe, que é o meu chefe, eu tenho que atender, não tem jeito. 33130770, tem a Vanessa e a Marisélia lá, que são fantásticas também, se vocês precisarem dela. Tem uma boa notícia para vocês, aprovou uma lei de incentivo para projetos ambientais, então vai poder aprovar projeto e receber recurso para a empresa de lucro real. Tá? No mais, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Então... muito obrigado para vocês, espero que vocês tenham gostado.